Fala galera Smart, bom dia a todos. Mais uma live, vamos que vamos. Hoje vamos receber nosso mentorado aqui, Robson, da turma 15. Já tem 9 arrematações, então vai ter muita história aí para contar. Daqui a pouco ele está na área. São várias histórias, né? Cada arrematação é única, por isso que a gente diz que a gente está sempre aprendendo com leilão. Não tem ninguém que saiba tudo de leilão de imóvel, que leilão de imóvel é um mundo, né? Você pode arrematar 2 imóveis, 2 apartamentos no mesmo condomínio, às vezes até no mesmo andar, e cada arrematação vai ser uma arrematação diferente, vai ter uma história diferente, vai ter uma aprendizagem diferente, e é por isso que é sempre bom, né, a gente aprender também com as histórias aqui de outras pessoas, né? Bom dia, Robson. Bom dia. Bom demais estar te recebendo aqui, Robson, mentorado da turma 15, né? Tem 9 arrematações, vai contar um pouquinho das histórias, né, dessas arrematações, como é que foi, né? Erros e acertos, né? Mas antes, comenta um pouquinho de você, né? Se apresenta aí da turma, né? De onde você é, qual a sua profissão, se já mexia com leilão, se não mexia com leilão, para o pessoal já conhecer o Robson, para depois a gente começar aqui a falar propriamente de leilão. Então, Pierre, mais uma vez bom dia. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, sou técnico eletrotécnico e engenheiro eletricista. Eu trabalho há quase 30 anos na mesma empresa, né, de energia elétrica, e eu nunca trabalhei com imóvel. Na verdade, assim, eu tinha certa trava em mexer com imóveis. Eu tinha, apesar de ter comprado um imóvel particular para investimento, mas eu realmente não entendia muito do assunto, não entendia muito do que estava fazendo. Então, antes da Smart, eu só tinha uma experiência de compra e venda de imóvel, mas nada assim de leilão, né? Então, minha experiência era absolutamente zero de leilão. E como é que o leilão chegou na sua vida, né? Como é que foi essa primeira arrematação? Já pensava em arrematar, comprar imóvel no leilão, investir? Apareceu alguma coisa para você ali? Você começou a ter o interesse? Como é que começou esse investimento em leilão? Então, é uma situação bem curiosa, né? Como eu falei, tem quase 30 anos de empresa, ou seja, já estou pensando aí numa transição de carreira, né? É, Então, há algum tempo eu comentando com um vizinho a respeito disso, ele comentou que estava na parte de leilão de imóveis. Ele já tinha feito, já era smartano, já era da turma 2 da Smart, me mandou alguns links da Smart, do YouTube. Eu demorei um tempo a ver, porque assim, não era uma situação, como eu falei, que eu me sentia confortável. Acabou que eu vi alguns vídeos, gostei demais da qualidade dos vídeos, gostei demais do assunto, apesar de ter assim uma certa distância, né, de questão burocrática, da questão judicial, né? Antigamente eu falava de justiça e me tremia todo, né? Mas com os vídeos, né, eu comecei a entender que era uma situação bem interessante, né? E aí eu demorei um tempo vendo os vídeos e tudo. Gostei, né, demais do mundo dos leilões, mesmo com todas essas situações que na primeira vez para mim eram situações que poderiam me afastar, mas eu já me empolguei, né, logo no início da questão dos leilões. E aí depois, né, esse meu vizinho, ele me mostrou o aplicativo da Smart, a calculadora, todo o ecossistema de aplicativos que tinha da Smart na época, e eu vi que realmente era uma coisa muito séria, era uma coisa que dava para me aventurar, entre aspas, de uma maneira segura e estruturada. E aí eu entrei na turma 15, né, do BZA, e aí eu comecei a estudar. Estudava bastante, 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 bastante. Só que até brinco até com o Renan, assim, eu falei assim, cara, eu fiquei quase um ano brincando de banco imobiliário, né? Estudando, 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 acompanhava os leilões, mas às vezes ainda tinha aquela insegurança, apesar de entender que eu estava fazendo tudo certo, mas no final sempre batia uma certa insegurança em dar o lance, né? E aí naquela situação do tipo, e agora, né? O que eu faço? Mas as coisas
foram caminhando no sentido de destravar isso, né? E nesse meio tempo eu chamei uma colega de trabalho, né, para participar das marchas, ela também gostou e começamos a estudar juntos. E aí nós, um belo dia, né, a gente continuava nessa questão de banco imobiliário, né, a gente fazia todas as análises, fazia tudo e, né, sempre faltava um porém, sempre tinha uma vírgula. Até um dia que ela trouxe uma oportunidade para a gente lá em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, e ela falou assim, olha, vamos pegar esse, né? A gente viu até que não era lá uma das grandes oportunidades, mas era em venda direta, e a gente foi, né? E aí começou a destravar aos poucos a questão dos leilões. Ó, legal demais aí, ó, que um amigo seu já era da turma 2 bem do início das marchas, te indicou, aí você já indicou uma amiga, né? Então, muito bom, né? Um puxando o outro. Aí você demorou um tempo, né, até se sentir seguro, né? Isso faz parte, né, no início, né, uma atividade nova, né, mas buscou consolidar bem ali o conhecimento. Aí depois sim que iniciou aí a primeira arrematação, né, a venda direta, né, que normalmente é a porta de entrada aí do leilão. Conta um pouquinho dessa arrematação, mas antes da arrematação, fala qual que era o seu maior receio de entrar no leilão. Você falou que demorou um pouquinho ali até sentir confiança, né? Mas qual era o maior receio que você tinha de participar do leilão? Era perder dinheiro? Era ocupação, reforma, alguma coisa? Era a parte jurídica? Qual que era o entrave inicial? Era perder dinheiro, né? Como eu faço, né, tem uma outra atividade, eu me foquei muito nos estudos extrajudiciais da Caixa, né? Então, né, que a questão jurídica, ela existe, mas ela é mais controlada, né? Mas o meu maior receio, nosso maior receio era perder dinheiro, né? Porque existe uma lenda aí, uma lenda urbana a respeito dos leilões, né? Que é arriscado e tudo, enfim, isso está no nosso inconsciente, apesar de todo o suporte, né, que a Smart dá, que a comunidade, né, oferece, as pessoas são muito solícitas, né, sempre tem aquela questão de você perder o seu dinheiro, né, das suas economias e tudo, mas basicamente era isso, né, ver se o negócio era arriscado, né, tanto na verdade o negócio, né, a venda e compra do imóvel, né, a gente sabia, quer dizer, a gente não sabia na época, né, de todos os passos, né, sabia na teoria, enfim, e tudo é mais resumido. E então nosso maior medo era esse de perder dinheiro. E nós, como é que nós desbloqueamos isso, né? Nós chegamos à seguinte conclusão: vamos pegar esse. Já era uma arrematação que não daria muito dinheiro, né? E essa arrematação foi em conjunto, né, comigo e com o meu vizinho, né? Que comigo, com a minha colega de trabalho e com o meu vizinho, e fechamos o seguinte: olha, se a gente errar muito, a gente vai empatar dinheiro. E se perder alguma coisa, vai perder pouco. Mas a gente vai aprender muito e a gente tem que destravar porque é um mar de oportunidade. Então a gente não pode ficar, né, baseado no medo. E aí fizemos essa arrematação. Ela, no início, né, a gente perdido, achava que era simplesmente um investimento do tipo, botava o dinheiro e depois de um tempo tinha o dinheiro de volta, né, com a remuneração. E aí a gente percebeu, né, as duras penas que não, porque nós tínhamos que realmente trabalhar e nós tínhamos que sermos mais ativos nessa operação, né? Tivemos alguns infortúnios, né? Eu tenho eu tive uma indicação de um CCA aqui do Rio, né, para nos ajudar. Nós não tivemos uma boa experiência, a gente quase perdeu o negócio, né? Porque era uma compra financiada, então a gente teve aí quase uma perda de prazo, né, de assinar com a Caixa, e aí nós tivemos que trocar o CCA para um CCA indicado pela comunidade, né, lá na questão do Rio Grande do Sul. Ele começou a nos ajudar, mas também as coisas não fluíram como deveria. E aí nós conseguimos um outro CCA e aí sim as coisas acabaram destravando, né? E aí a gente conseguiu assinar um contrato dentro do período, acho que a gente ficou um pouquinho o período, a Caixa aceitou,
né? E depois, né, tivemos a grata surpresa do imóvel estar desocupado, né? Assim, é um imóvel pop, né? Então, ele nunca tinha sido ocupado na vida. Então, a nossa reforma foi básica, basicamente pintura, e colocamos para vender, né? E aí foi um outro problema, né? A questão da venda. Não tínhamos ninguém, quer dizer, todos do Rio, não tínhamos ninguém lá. Começamos dentro da comunidade, perguntar, pegar mais informações. Tivemos a informação aí de um corretor, e aí, com isso, o corretor ele entrou na operação, e aí, rapidamente, a gente conseguiu vender, entre aspas. Porque aí, quando nós conseguimos vender, a Caixa estava sem dinheiro para fazer o financiamento. Então, passamos aí uns 4 ou 5 meses com o imóvel vendido e com o comprador dentro do imóvel pagando o aluguel para a gente. Tá? E aí foi quase uns 4 ou 5 meses nessa situação. Porque aí, quando a Caixa teve dinheiro, os prazos, né, foram da documentação expiraram, a gente teve que pedir nova documentação, e aí demorou bastante essa questão de concretizar a venda. Esse imóvel aí você pegou ele financiado, você falou, né? Quanto é que foi a arrematação e valor de venda? Foi 94 mil e nós estávamos imaginando vender por 150 mil, vendemos por 145 mil. Tá bom, financiado, né? Deu um ROI legal. E vocês Sim. entraram ali naquele negócio assim, vamos começar. Até falaram aí, ó, no pior cenário a gente empata, mas aprende bastante na operação, né? E o aprendizado tem valor também, né? Então, Muito. vocês fizeram a operação e ainda tiveram aí bastante lucro, né? Para a primeira operação, imóvel desocupado, né? Vendeu rápido. Só demorou a receber porque a Caixa estava ali travada ali no financiamento, né? Estava segurando o financiamento, mas vendeu muito rápido. Então, foi uma operação tranquila, né? Teve uma dificuldade inicial, né? Do CCA. Então, escolheu ali um CCA que não ajudou, né? Uhum. Mas depois resolveu. A reforma foi tranquila também lá? Parece que foi só pintura, coisa básica, né? Foi só pintura. Ele nunca tinha sido ocupado, né? Estava entregue direitinho pela construtora, e aí foi só questão mesmo da pintura. Então tá aí, né? Então saiu já da primeira operação, que o objetivo inicial era aprendizado, já saiu com lucro. Então aí já ganhou confiança, né, para fazer a próxima operação. Aí depois disso, como é que foram as outras arrematações? Já foi mais confiante, mais tranquilo? Ou ainda foi ali com insegurança? Então, como eu falei, estou numa empresa que né, já estou num processo aí de transição de carreira e eu entendi que eu tinha, né, uma grande oportunidade na minha frente, que era o mundo dos leilões. E aí teve a abertura lá da inscrição para a turma dos tubarões, né? Aí eu participei lá da Mansão dos Tubarões e me cadastrei lá na turma 3, né? E aí isso foi um divisor de águas, né? Porque nos tubarões é realmente um nível muito mais profissional, né? Muito mais dinâmico, vamos dizer assim, não é nem profissional, mas dinâmico. E aí realmente é isso, né? Eu fui empurrado para dentro, né, do mundo dos leilões, que era o meu objetivo mesmo, né? E aí os estudos são mais complexos. Eu tive muita dificuldade no início, né? Me deu até muito desespero, porque eu não conseguia acompanhar as discussões, né? Um por falta de experiência e outro porque, como eu falei no início, eu foquei meu estudo inicial dentro do extrajudicial da Caixa, que é a porta de entrada, né? E aí você, nos tubarões, você vê várias situações do Arco da Velha, né? Meu Deus, né? Como isso acontece, né? Como isso é possível? E eu tinha muita dificuldade de entender, de acompanhar, então dei meio que uma pausa, entre aspas, nesse acompanhamento e voltei lá para a base, né? Voltei lá para o estudo do DZA, completei, né? Já tinha completado, mas assim, não tinha me focado tanto, voltei a estudar lá a base lá no DZA e me senti mais confiado, mais confiante, e aí voltei a acompanhar o pessoal lá dos tubarões, e aí as coisas foram destravando, né? A gente fez uma arrematação no primeiro grupo, que está todo mundo também iniciando, e aí foi para outro grupo, e aí as coisas deslancharam, nós pegamos aí
4 imóveis em um mês e fomos deslanchando aí juntos nessa atividade. Ó, legal demais. Quatro imóveis no mês aí, muito bom, né? Uma média de um por semana aí, bom demais, né? O tubarão é mais frenético mesmo, não dá tempo para ir devagar, não. Joga o cara ali e tem que ir acompanhar o ritmo ali, porque é realmente para forçar o aprendizado. Deu certo aí, né? De uma arrematação, faltou para 9 aí, um baita resultado, né? Dessas arrematações, não dá para a gente comentar todas, né? Se puder escolher algumas aí para você comentar, histórias, se tiver alguma história mais diferente, uma arrematação aí mais atípica, também fique à vontade para comentar. Eu tenho duas arrematações que deram mais um pouco de trabalho, né? Uma não foi concretizada e a outra foi, né? Uma foi uma que nós fizemos lá em São Paulo. Nós fizemos uma arrematação judicial, né? No leilão judicial. E após nós termos feito o lance, a gente percebeu que teríamos dificuldades, né? Porque nós começamos a pegar mais informações do imóvel, né? E dos componentes da ação judicial. E aí, depois do lance, nós percebemos que nós teríamos grande dificuldade de registrar o imóvel, né, que havíamos arrematado, porque era um processo de execução, né, do condomínio contra uma pessoa, essa pessoa morreu, e aí, né, foi indicado um inventariante que também morreu. Enfim, aí as coisas começaram a ficar bem complicadas e a gente percebeu que não tinha como fazer aí um registro, né, do imóvel, ou a gente teria uma operação muito complexa, né, em termos burocráticos para conseguir registrar o imóvel. E aí, né, também graças ao Tubarões, né, graças a você e aí o Fernando, a gente conseguiu fazer toda uma engenharia, né, junto até com os devedores, né, que estavam sendo processados aí pela execução da dívida condominial. Nós conseguimos aí reverter o leilão, né, e aí, inclusive, demos aí uma ajuda aí aos devedores para fazer um novo acordo lá com o condomínio, né, na questão da execução da dívida. Mas, assim, foi uma experiência muito legal do ponto de vista de aprendizado, né? A gente não foi tão feliz na arrematação, né? Talvez pela empolgação das várias arrematações que nós já tínhamos feito anteriormente, mas nós fizemos essa, faltou um pequeno detalhe, e aí que fez uma grande diferença, mas graças a Deus, graças na Smart e a mentoria dos Tubarões, tivemos todo o apoio para reverter essa arrematação, que não daria prejuízo, mas daria bastante trabalho e daria bastante complicação para a gente, né, e um tempo muito maior na operação, né? Essa aí foi aquela com o Marcelo Montori? Exatamente. Legal. Isso aí foi uma boa engenharia ali, né, para poder sair da arrematação, né? Conseguiram ali alinhar bem com a herdeira, né, do executado ali, conseguiram sair bem da arrematação. Então, o importante é isso também, é saber sair, às vezes, do problema, né? Depois que você entrou, ter alternativa para sair. E foi uma boa saída aquele caso. Bom demais. Dessas 9 aí, como é que foi a questão de posse, né? Foi tranquila todas as posses? Teve que entrar com alguma emissão de posse? Teve algum caso mais problemático aí do cara resistir ali, criar algum problema? Ou foi tudo bem tranquilo? Então, em relação à posse, né? Então, desses 9 imóveis, 4 estavam desocupados, né? E 5 estavam ocupados, né? Desses 5, um era aqui no Rio, né? Um apartamento aqui no Rio. A desocupação foi super amigável aí com o inquilino, foi tudo tranquilo, ele nos ajudou bastante, tá? Não teve problema nenhum. As outras 4 não tinha ocupação, também foi super tranquilo. E nós temos aqui 4 casas que estão, né, a gente está no processo ainda de desocupação e está dando um pouquinho mais de trabalho, né? É um fato curioso, a gente pegou uma casa aqui no Rio, né?
e estávamos, né, isso foi no final do ano, estávamos no processo aí de assinar um contrato com a Caixa, né, do escritura de compra e venda, e na semana antes do Natal eu descobri que a casa tinha sido invadida, né? O cara que mudou lá para casa e aí, como eu não tinha nenhuma registro, né, nenhum documento mais contundente aí né, que esse imóvel era meu, a gente não conseguiu evitar lá a invasão. Tá? Invadiu depois da arrematação ou tinha invadido antes? Não, depois da arrematação. Depois que você arrematou, eles invadiram. Estava desocupado e foram lá invadir. Eu vou te falar que foi questão de um mês, ou menos, do leilão até a invasão. É casa de rua, de condomínio? Casa de rua. Apesar de ser uma associação de moradores, é casa de rua. Né? Mas, inclusive, né, parece que tem envolvimento até com a ex-mutuária, né, enfim, nessa situação. Ele invadiu, ele informa lá que tem lá um contrato de aluguel e realmente, né, teve um advogado que se apresentou aí como administrador aí desse contrato aí de aluguel, né, tentamos uma negociação amigável, ela não teve fruto, né, como esperado, a gente sabia que, né, a pessoa que invade, né, não vai sair uma semana depois, né, um mês depois, de uma maneira tranquila, e aí resolvemos entrar, tentamos na negociação, ela não surtiu efeito, e aí nós conseguimos, nós entramos com uma ação de missão na posse, né, também dentro da comunidade, né, as pessoas nos ajudando, né, e aí o Luiz Otávio está aí na frente dessa ação de missão na posse, conseguimos aí a tutela antecipada, e aí estamos aí esperando, tentando fazer contato com o oficial de justiça para intimação e para contar o prazo aí para desocupação. Quando vocês arremataram, vocês sabiam que já estava desocupado ou não sabia ainda? Sabia que estava desocupado. A gente não sabia efetivamente, mas o que acontece? Esse imóvel ele foi comprado meio que sob encomenda, né? Nós já tínhamos uma compradora interessada nesse imóvel, porque ela era da região, sabia que eu trabalhava com essa questão de imóveis, e ela falou, olha, eu tenho interesse nesse imóvel e tal, mas não tenho dinheiro, enfim. E aí era para ser uma venda bem tranquila, né? Eu ia comprar e ia já revender sem obra nenhuma, né? Ia ser super tranquilo. Só que, né, não, nada é tranquilo. E aí a gente sabia que estava desocupado, a gente achava que estava desocupado, fizemos algumas diligências lá antes, não vimos presença de ninguém. E aí um dia, essa pretensa compradora, ela chegou lá e falou assim, Robson, estão se mudando lá para casa. Eu falei assim, não, deve ser alguém, as pessoas devem estar saindo. Não, as pessoas estão fazendo mudança para entrar na casa. E aí a gente tentou lá com o advogado, fizemos uma diligência lá, mas infelizmente não teve acordo, né? E aí a venda que estava casada foi a venda que, né, mingou, porque aí a pessoa precisou, né, precisava da casa, porque, né, vendeu a casa dela e estava querendo comprar essa casa, estava tudo certo, e aí não deu certo, né, essa venda ficou travada, e aí ela comprou uma outra casa, mas assim, não tem problema, porque assim, é uma casa onde tem bastante margem. E aí a gente vai fazer uma reforma e vai vender por um preço bem maior do que a gente iria vender para ela. A casa você pegou ela por quanto? E a expectativa é de vender por quanto? A gente comprou por 416, era para vender por 700, e agora a expectativa é vender por 850, 900. E foi financiado, à vista? À vista. À vista. Da Caixa também essa? Foi da Caixa. Também, isso aí foi leilão, foi licitação aberta. Licitação aberta, né? A expectativa é gastar quanto com reforma? Ou a casa tá bem conservada? Então, nós tínhamos uma expectativa, né, que a casa precisaria de uma reforma de atualização, mas a gente não se preocupou com isso porque já tínhamos um comprador. Agora, não sei como é que está o estado da casa, né? Então, vai depender do que a gente encontrar lá, mas a gente está achando em torno de uns 80 mil, até talvez uns 100 mil aí de reforma.
Legal. Tá? Eu acho que provavelmente aí a ex-mutuária, né, que percebeu o leilão ali, acertou com esse cara lá para invadir e fez um contratinho com ele ali para manter o cara na posse ali, né? Mas vai resolver, né? A emissão na posse aí já está em andamento, né? Sim, E daqui a pouco sai aí a ordem, né? Tem quanto tempo a arrematação? tem 6 meses. Meses, né? E tem a burocracia da Caixa ali, né, para liberar a documentação, depois entra com emissão, aí tem a ordem, dá 60 dias para cumprir. Então tá no prazo aí razoável, né? Aí vai ter a posse e até fechar ali a venda, né? Bate aí o prazo máximo aí de 12 meses, né? Que a gente já está acostumado. Então Como é uma teve. casa de rua, a gente fez uma operação já imaginando 18 meses. Quer dizer, quando nós entramos, era uma operação de 6 meses. E agora a gente está entendendo que vai ser uma operação de 18 meses. Mas, como tem bastante margem, a gente entende que é bem viável essa operação. Tá? Vai dar mais ou menos uns 250 de Tá lucro. bom, aí. Né? Então, Tá ganhando R$ 250 mil de lucro numa operação aí é dinheiro demais, né? Então a vantagem é essa, né? Que a margem é grande, né? Então dá para esperar mais um tempo, né? exato. Se atrasar alguma coisa, né? Mas eu imagino que em 12 meses aí já resolve, né? Saindo a posse aí, né? Então depois faz uma reforma rápida ali e já coloca para venda. Então possível aí de vender dentro dos 12 meses aí, tranquilamente, né? E sim, até porque é uma área, né, até certamente valorizada e já tem pessoas perguntando da casa, então tem interesse. Né? Mas, assim, a gente procura ser conservador, né? Para não gerar tanta expectativa, mas mesmo assim, na pior das hipóteses, com 18 meses, sim, é uma operação excelente. A gente entende que a gente consegue agilizar, mas é uma operação excelente. Dessas todas aí, a maioria é muito recente, né? A gente sabe que tem um prazo aí de 12 meses até a venda, né? Já teve alguma que você vendeu? Então, dessas 9, já vendi duas, né? Já foram vendidas duas, duas em processo de venda, e as outras estão nessa parte aí de desocupação. De ocupação. Dessas que você vendeu, a primeira você já comentou, né? Se puder comentar essa segunda, né? Como é que foi a operação, quanto que deu de retorno, né? Por quanto comprou, se financiou, se foi à vista. Isso, então, essa segunda venda, a gente também teve muita sorte, né? Também foi um imóvel lá que eu comprei, que a gente pegou lá junto com o Marcelo, né? Com a Carol e com o Luiz. Nós tivemos muita sorte porque a casa era uma casa pequena, né? Na casa pequenininha, e compramos barato, a reforma foi barato, foi tudo dentro do orçamento e conseguimos encontrar lá um interessado. Logo quando a gente fez aí o anúncio, conseguimos um proponente para pagamento à vista. Tá? Então foi uma operação, se não me engano, de 4 meses, de 3 a 4 meses. Pô, muito bom. E o lucro dela foi de 50%. Que cidade que foi essa? Em Sorocaba. Sorocaba, né? E comprou por quanto? E vendeu por quanto? Vendemos por, deixa eu ver aqui, acho que vendemos por 80 e fizemos por 150. Eu não tenho esse valor aqui agora. Mas deu aí em média 50% de lucro, né? Em 4 meses. Deu 50% de lucro em 4 meses. Ó, muito rápido aí. Tava já, então, a posse tranquila, né? Desocupado ou tava ocupado e negociou a praça aí? Estava desocupado. Desocupado, né? Reforma não fez nada, só o básico. Uma pequena reforma, né? A Carol é mestre nas reformas aí à distância. Carol é Foi rápido. arquiteta, né? Carol é arquiteta. Aí Né? facilita, né? E aí ela, né, conduziu a reforma, né? O Marcelo conduziu aí a parte da venda e foi tudo muito rápido. Em 4 meses foi tudo muito rápido e tivemos a sorte de ter o pagamento à vista, né? E foi tudo melhor do que a gente tinha esperado aí nas nossas análises iniciais, né? E até uma coisa que eu queria destacar, Pierre, assim, é a força da comunidade, né? Todos esses imóveis que eu peguei foram cotizados, né? Então, e a maioria, assim, só praticamente os dois últimos que eu peguei aqui no Rio, né? Já dentro dos Tubarões. E aí, né, nesses aqui do Rio, que eu estou mais à frente, né, de desenrolar com o pessoal local, com
né, ver a parte burocrática, ver a parte aí da desocupação, ver advogado, dirigente, no apartamento que a gente tem aqui no Rio também, é, a gente fez a reforma, eu tratei de toda a reforma, estou vendo a questão aí das vendas, mas os outros sócios fizeram muitas coisas, né? A Carol, né, fez a reforma dos 4 ou 5 que nós arrematamos, o Marcelo negociou vários imóveis, nós pegamos, e o que a gente não conseguia resolver, a gente entrou em contato com a comunidade, né, tivemos muita ajuda e muitas situações, né, bem extremas, como a gente falou lá do caso de, da arrematação, que nós não tivemos sorte, né, entramos em contato com vocês né, o apoio foi total e conseguimos reverter aí uma operação equivocada. Então, a força da comunidade, a força do apoio aí da Smart é fundamental aí também para o sucesso e agora também toda a parte do ecossistema aí, da Smart Link, do Smart Caixa, que dá todo o apoio para a gente. Então, Ó, legal demais, né? Isso, o poder da comunidade. A gente estava reunido aí no final de semana, né? E falando exatamente isso, né? A comunidade é algo que não tem em lugar nenhum. Então você arremata com parceiros que têm habilidade complementar, né? Um entende mais da parte jurídica, outro mais de garimpagem, outro entende mais aí, por exemplo, a Carol aí, arquiteta, né? Ela ajuda bem na reforma. Então tá tudo muito unido. E se tiver um problema ali, a solução vem muito rápido, que são várias cabeças pensando ou no mesmo grupo, né? Da arrematação, ou na comunidade. Então, nesse caso, você falou aí do problema da arrematação. A gente jogou lá no grupo, a gente rapidamente achou uma solução para o arrematante sair da arrematação ali sem ser penalizado, sem nada. Então, essa é a grande vantagem de você fazer parte de uma comunidade. Porque você vai sozinho, é você e você para resolver tudo, né? E você, às vezes, não tem aquela experiência para poder tocar e ter todas as soluções, então o negócio trava. Na comunidade, não, né? Qualquer coisa ali, alguém já passou pelaquela experiência e sabe a solução. Dessas arrematações aqui, eu vi você falando algumas de São Paulo e do Rio. E falou a primeira lá do Sul, né? Como é que estão espalhadas no Brasil? Elas estão mais concentradas aí, São Paulo e Rio? Ou também tem de outros estados? É, são 6 estados, né? Rio, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Como é que é gerenciar esses imóveis à distância, né? Como é que é a parte operacional disso, né? Cada um fica responsável por um? Como é que é essa gestão aí na prática? Então, muitos desses que a gente pegou em São Paulo, né? Pegamos peguei 2 em São Paulo, pegamos 2 no Paraná. Né, o Marcelo mora lá em São Paulo, né? Ele ficou mais de frente da situação. No Paraná, o Luiz ficou mais de frente. No Rio, eu fiquei mais de frente, né? Já peguei com outros grupos também. No Rio Grande do Sul foi aquele primeiro, né, que a gente estava perdido, né? Então a gente teve apoio da comunidade lá, não diretamente, mas com indicações aí de corretores e CCA. E agora tem também um lá no Mato Grosso do Sul, que a gente está tendo contato com os espartanos de lá, que já estão nos ajudando em relação aí à posse. Já fizeram contato com o ocupante e tudo. E esse Então, assim, Esmartano não é nem da cotização, né? Ele nem comprou imóvel, só está ajudando ali, né? Porque é esmartano. exatamente. Ele já foi lá, já fez vídeo, já falou lá com, com o ocupante, já está negociando, já está, né, nos ajudando bastante, tá? E provavelmente deve nos ajudar também na questão aí de verificar o andamento da obra, né? Porque uma coisa é você acompanhar a obra pelo vídeo que o preteiro faz, outra coisa é você estar no local, né? Ver alguns detalhes que não aparecem bem no vídeo, mas existe todo um suporte, né, da comunidade que permite que a gente faça aí arrematações com muita clareza e muita segurança, tá? Então, eu praticamente, quer dizer, de 9, 2 são aqui do Rio só, né? Então, e a minha ideia é continuar fazendo arrematações fora do Rio. Então tá aí, ó, o poder da comunidade. E é legal, né? Porque o mentorado ali não faz parte nem da operação e ele ajuda, vai lá, toma posse, né? Até porque ele às vezes gosta de aprender também, né? O cara tá arrematando, ele como é que desenrola aqui? Então o cara vai lá e faz a emissão na posse, ajuda às vezes
a gerenciar a reforma ali sem interesse nenhum, porque não é cobrado, vou cobrar pelo serviço. Não, ele faz um favor ali, porque é um outro esmartano, e quando ele precisar de um favor, com certeza alguém da comunidade vai ajudar. Isso aí não tem preço. Isso que facilita demais a gente arrematar no Brasil inteiro, é ter esse apoio, nessa capilaridade. Aí são mais de 8 mil mentorados no Brasil inteiro, né? Então é difícil ter uma cidade aí que não tenha arrematante, né? O mentorado, se não tiver na cidade, tem numa cidade vizinha, ou tem algum parente de mentorado que é da cidade, então sempre vai ter um jeito de resolver. Você falou aqui de apartamento, de casa, como é que está distribuído aí esses imóveis, né? Mais casa, mais apartamento? Você tem preferência por casa ou por apartamento? Como é que é essa garimpagem, né? Então, no início, né, você vai pelo mais fácil, né, de reproduzir, que são os apartamentos, né? Então, é mais fácil você pesquisar, é mais fácil você fazer garimpagem, é mais fácil, tudo é mais fácil, mas obviamente ele é mais fácil, mas aí você tem uma margem bem menor, né? E aí nos tubarões, né, o Renan fala muito sobre isso, fala de casa, né, que ele prefere uso de casa e tal. E aí a gente começou a olhar casa, né, e realmente, né, casa te dá muito mais margem para você reposicionar, né, e ganhar mais do que você estava imaginando, né? Com uma reforma você consegue reposicionar de uma maneira que você consegue maximizar os lucros, né? Então hoje eu tenho 5 imóveis, 5 apartamentos, 2 apartamentos já vendi, então tem 3 e 4 casas. E foi bem espalhado, né? Não está só aí, concentrado, né? Está olhando em outra cidade, outros estados e diversificando aí, né? 5 de um tipo, 4 de outro. Você falou muito aqui de extrajudicial. Judicial já pegou algum? Ou está só no extrajudicial? Só estou no extrajudicial, mas assim, hoje, né, meu foco na garimpagem são judiciais, né, que dão uma margem ainda maior, né? E aí, voltando ao nosso início da conversa, você me falou da dificuldade, né, do medo, né? Nós tinha medo, né, na questão da arrematação, e no início foi um pouco complicado em função do você descobrir qual é o nicho, né? Porque quando você entra no mundo dos leilões, é uma infinidade de combinações, extrajudicial, extrajudicial caixa, judicial, casa, apartamento, cidade, estado, né, o valor que você pode dispor. Então, eu perdi, né, dentro desse tempo aí, um tempo para descobrir o nicho, né, de atuação, enfim. E agora, com os tubarões, isso é muito mais claro, né? Os tubarões começam a entender aquilo como um negócio, né? E a trabalhar como um negócio, né? Então, você começa a descobrir um nicho, né? E, obviamente, você não vai ficar sempre no nicho, você vai ficar, né, uma diversificação, mas entendendo de cada um dos mercados que você está trabalhando, né? E aí uma coisa muito disruptiva para mim, essa questão de negociação, né, do negócio. Eu trabalho 30 anos numa empresa, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, em que você já conhece os processos, né, e se enquadra tudo dentro de um processo já definido. E quando você parte para a negociação, as coisas são muito mais amplas, né? Você vai fazendo as negociações e você vai fazendo tudo fora da caixa. Não é uma coisa que você vai fazer, não, vou trazer para dentro da caixinha, não. O que eu quero melhor para mim, eu tenho uma estratégia aqui diferente para maximizar o lucro, uma estratégia aqui para fazer aí uma posse mais célere, né? Então são estratégias que eu não tinha, né? E aí agora com os tubarões isso ficou muito claro. E aí, né, voltando à questão dos nichos, né, eu tenho, né, um nicho, a minha ideia é ter continuar o nicho, né, dos apartamentos pop e tal, mas o diferencial seriam as casas, né? E principalmente essa questão dos judiciais, né, que eu acho que casa, né, em leilões judiciais eles têm uma margem maior, porque a concorrência também é menor, enfim, mas você tem que estar muito mais preparado para atuar nesse mercado, né? E aí, com os tubarões,
eu me sinto bem mais preparado, né, nesse jogo, né, não só das análises técnicas, como também da negociação que envolve todos os processos, tá? Muitas das vezes a gente faz a negociação com o leiloeiro antes de dar o lance, enfim. Então essas estratégias são que a gente aprende nos tubarões, fazem esse diferencial para você maximizar aí os lucros. Exatamente. A Tubarão é a tropa de elite aí, né? Conduzida aí pelo Fernando. Então são várias estratégias, né? Desde a negociação, né? Até antes do leilão com o leiloeiro para viabilizar uma série de coisas, né? Condução do auto de arrematação, negociação, saída, reforma, estratégias de venda. Então não tem como o cara não ficar profissional. Ali é para o cara fazer leilão uma atividade, né? Ali quase que empresarial, no ritmo, pela quantidade, as estratégias, né, os casos práticos que são levados ali para estimular a mente, né, do mentorado, né, a pensar fora da caixa, como você falou aí, né, é algo ali que a gente sempre traz ali um desafio para o cara ir pensando, são várias situações diferentes e ele vai aprendendo e daqui a pouco ele vai ver como juntar tudo que aprendeu para aplicar ali no caso prático, porque não há uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso que pode ter várias soluções e para isso o teu cérebro tem que estar sempre ali ativado, pensando em soluções diferentes. É legal demais, né? Dessas rematações todas, você chegou a planilhar para ver mais ou menos qual é o ROI médio? Já chegou a fazer essa estatística? Sim, sim. Tudo aqui é planilhado, né? Tô com um ROI médio aí de 55%. Olha aí, 55% de ROI médio, né? Qual o investimento com segurança que tem os imóveis que dá aí, ó, 55%? 9 imóveis aí, na média, 55%, e imóvel é um bem de valor elevado, né? Um investimento seguro, dando 55% de retorno médio. É sensacional, pô. Não é algo que é quase impossível de você achar algo similar aí fora que tenha segurança, né? Ah, pode ganhar 50% numa ação? Pode, né? No Bitcoin? Pode, mas tem segurança? Aqui não tem como, o imóvel é seu, tá ali, ninguém tira, né? Não desvaloriza assim, uma hora para outra, né? Uma notícia do mercado financeiro despenca a ação. Aqui não, imóvel não despenca de preço, né? Não tem como, na verdade ele valoriza, né? Então é algo com segurança, 55% de retorno médio líquido, não é bruto não, é líquido, né? Já Sim, descontado aí os impostos, corretagem, tudo, né? Sensacional, exatamente. é algo que é difícil de ver, né? Assim, qualquer outro investimento, né? Exatamente. Exatamente. E não só, assim, não só pelo valor do ROI, né, assim, é um valor expressivo, mas realmente é uma situação que me faz ter segurança numa possível transição de carreira, né, como eu falei, né, já com 30 anos de, de trabalho, né, estou pensando numa futura transição de carreira, e nada do que eu vi até agora me dá tanta segurança em manter ou ampliar, né, a questão financeira como é, os leilões, tá? Tanto do ponto de vista, né, do retorno médio, como também de valores, né? Então, é algo que eu pretendo substituir, né, a minha remuneração atual, né, o que eu tenho hoje, conseguir com os leilões, tá? Então, isso para mim é um sinalizador muito claro, né, de sustentabilidade do negócio, né? E, de novo, né, nos tubarões a gente entende que isso aqui é um negócio. Isso aqui não é um investimento, como eu pensei lá no início. É um negócio que remunera muito bem. Só que tem Então tá que aí. estudar. E tem que não só estudar, mas estar numa comunidade onde você tenha sócios maravilhosos, uma comunidade maravilhosa, um suporte que te dá aconchego, né, em você seguir aí nas arrematações, nos trabalhos, né? São sócios, não são competidores, é um ambiente muito próspero, né? Então, tudo isso combinado me dá segurança de continuar no mundo dos leilões. Ó, legal demais. E você falou já que pensa em fazer uma transição de carreira, né? Tá mais de 30 anos aí na mesma profissão, já pensa em fazer essa transição de carreira.
Eu queria que você comentasse um pouquinho aqui como é que é o seu dia a dia, né? Como é que você concilia o leilão com sua atividade, né? Você ainda exerce essa atividade, né? Na mesma empresa e faz a garimpagem, arremata. Dá para conciliar? É tranquilo? Como é que você concilia? Você tem uma rotina específica? Você faz ao longo do dia? Então comenta um pouco como é conciliar essas duas atividades, né? Você já pensa em fazer uma transição, né? Ficar só com leilão, mas por enquanto você trabalha e mexe com leilão. Então, são duas atividades que você concilia. Como é que você faz para conciliar aí no seu dia a dia? Você tem uma rotina ou é mais flexível? É muito difícil, PR. Eu vou te falar que sim, é muito difícil. É você passar 8 horas no trabalho, né? E aí depois chega em casa e cuida de filho, né? E aí tem os estudos, né? Que você tem que fazer, as aulas que a gente acompanha, aí depois tem que fazer garimpagem, né? E aí quando você começa a desenvolver as atividades, né? Depois que você arremata, aí você vai ver burocracia, vai ver venda, reforma, venda. Então isso te demanda tempo que é no horário comercial. Então é muito complicado isso, tá? Eu realmente sinto muita dificuldade em conciliar isso. Isso é uma das coisas que me trava de não estar melhor nos leilões, né? Mas assim é o que eu posso fazer no momento. E para tentar maximizar isso, né, você tem rotina, né? Eu tenho uma rotina mais ou menos, né, estabelecida. O Renan fala muito essa questão, né, dos hábitos atômicos, enfim. Então eu procuro de coração ter hábitos, né, e ter uma rotina, mas às vezes no dia a dia isso é um pouco difícil, né? É um problema aqui, é um problema ali, mas de uma maneira geral, rotina, né? E organização permitem que você faça isso. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. E uma outra coisa, né, que eu reforço sempre, é você não estar sozinho, né? Então tem certas vezes que eu estava muito atarefado e os sócios lá pegaram, não, cara, vamos junto, né? Vamos fazer acontecer. Então, sozinho é muito difícil. Agora, dentro da comunidade, dentro dos sócios, né, que você encontra, que você só vai encontrar aqui, né, pessoas que têm o mesmo propósito, você vai conseguir passar por essas dificuldades. Né, do tipo, de ligar, olha, gente, eu estou essa semana enrolado no trabalho e tal, dá para vocês verem a questão aí da venda, dos corretores, do anúncio, subir na Smart Link, né, então isso é, é, permite que a gente consiga conciliar as coisas, mas é difícil. Ó, tá aí, ó, 9 arrematações, né? No período curto, né? Depois que efetivamente começou a arrematar, né? Depois entrou pro Tubarão aí, o resultado explodiu. Com pouco tempo, né? Já tá tendo muito resultado, né? Imagina quando fizer a transição de carreira e ficar só por conta do leilão, aí é o céu é o limite, né? Se com pouco tempo tá tendo muito resultado, né? Quando ficar só 100% aí por conta do leilão, aí, não, aí acabou, né? Aí é sucesso total. E isso aí é esforço, né? Dedicação, né? Você tem uma rotina pesada, trabalha, tem filho, então e ainda assim consegue ter resultado, né? Ter 9 arrematações em um período muito curto e vai dar muito certo quando fizer a transição de carreira aí, ó, 100% focado no leilão. Não tem erro, não tem como. Você já fez a base pesada ali, né? Então agora fica muito mais tranquilo. O mais difícil, que é o desafio inicial, né? De romper as barreiras, de aprender, de enfrentar os desafios, fazer as primeiras arrematações, já passou, agora é só colher os frutos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aqui o que o leilão mudou nessa vida, né? Na sua vida, o que o leilão ele já te proporcionou aqui, ou te abriu aí algum horizonte. Então comenta aí nesse período que você está mexendo com o leilão, o que ele mudou na sua vida. Eu acho que o leilão me deu esperança, né? Enfim, você já perto do final de carreira, assim, perto de 30, 35 anos, já com alguma possibilidade de sair, aí você olha, né, no mercado, assim, cara, o que né, vou fazer, enfim, né, fazer a mesma coisa, enfim. E quando eu vi o leilão, tá, de primeira vez eu já gostei, já meio que me apaixonei.
E essa construção, né, esse amadurecimento me dá uma esperança hoje. É o seguinte, existe vida, né, depois, né, do trabalho. Muitas pessoas que trabalham muito tempo na mesma empresa ficam com esse problema, né, gente, como é que é o mundo lá fora? Eu só conheço essa visão, só tenho essa visão de mundo. E os leilões me deram essa esperança do tipo, não existe vida lá fora, existe sucesso lá fora, existe um sucesso num ambiente positivo, porque às vezes você tem sucesso num ambiente extremamente competitivo, né, um ambiente extremamente tóxico, e a comunidade não, né, nos leilões, né, me dá esperança de ter sucesso num ambiente ótimo, com pessoas, né, com sócios maravilhosos, generosos. Então, isso acalenta muito a minha alma, né? Estou com uma filha nova, né? Então, pensando até no futuro dela, isso me dá muita esperança e paz. Além disso, né, são as amizades que você faz, são pessoas que você conhece pela comunidade inteira, né? Pessoas que, assim como você, têm suas histórias, né? E compartilham suas histórias e estão todos buscando sucesso, né? Então, é, o leilão para mim é isso, né? Inclusive, né? Tô vendo com a minha esposa, né? Minha esposa se formou durante a pandemia em direito e, né? Aos poucos estou tentando trazê-la para os leilões para que, né? Vire um negócio familiar, né? Que tenha uma prosperidade familiar, não só da minha parte, mas em conjunto com ela. Olha, legal demais, né? Vai ajudar muito aí, né? Formada em direito aí, se mexer com o leilão também, aí vai ficar tudo em casa aí, né? Muito legal. A gente vê aí que leilão muda a vida de muitas pessoas, dá nova perspectiva, né? Às vezes a pessoa já está muito tempo numa profissão, né? E às vezes não quer começar uma outra que realmente é muito diferente, que vai ter que caminhar do zero. Aqui não, leilão em pouco tempo você já está no nível ali de profissionalismo ali e já tendo retorno rápido ali, que realmente muda a vida. Então, com toda certeza, se essa transição vai acontecer, você vai ter muito sucesso. Já está tendo sucesso aí ainda, com pouco tempo livre, né, para dedicar, e já está tendo bom resultado. Imagina aí quando ficar 100% por conta de leilão. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está começando nesse mundo de leilão, né, e está encontrando dificuldades ali. Então, qual é o conselho que você deixa para quem está começando agora, não mexe com leilão ainda e quer mudar de vida com leilão? Bom, o que eu posso falar para as pessoas é que, gente, é difícil. Qualquer negócio novo, qualquer área nova, né, é difícil do ponto de vista não só de conhecimento, mas de mudança, né, interna de pensamento. Mas na comunidade você tem todo o suporte para entrar nesse mercado com o máximo de segurança possível, com apoio, né? Apoio de material, né? Às vezes, se você for ver todos os vídeos, né, da comunidade Marte, acho que tem mais vídeos do que a Netflix, né, em termos de conteúdo, é muita coisa. Como eu falei, todo o apoio, né, de pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades, e a gente vai entender que a pessoa que tem uma arrematação, 9 arrematações, 10.000 arrematações, começaram com as mesmas incertezas, mas seguiram em frente, né? E a facilidade hoje é você ter uma comunidade que permite que você se sinta seguro, se sinta acolhido para seguir, né? Para ter sucesso nessa escolha, né? Então, o conselho que eu dou é esse, né? Não é fácil, toda uma transformação. Para mim não foi fácil, para outras pessoas não foi fácil, mas é perfeitamente possível e temos um ambiente muito propício para isso, um ambiente de prosperidade, que isso faz total diferença no sucesso que a gente almeja. Então tá aí, né?
Um baita do conselho, né? Tem dificuldade, tem, né? Mas depois o resultado vem, né? Então, o cara que hoje tem várias arrebatações, ele também começou ali com dificuldade, né? Inseguro, mas ele não desistiu e deu muito certo. Então, queria já agradecer aqui sua participação, com certeza aqui, sua experiência aqui motivou demais muita gente que está começando e já deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Não, queria agradecer o espaço aí que você proporcionou, né, dessa troca aí, desse bate-papo aí super legal, super agradável. E, né, espero que essa nossa conversa inspire outras pessoas, como me inspiraram, tá? Eu não comentei, mas teve uma live da Betina que me sensibilizou e foi a partir dela que eu tive a certeza, né, de que eu tinha que entrar na comunidade, que eu tinha que entrar para a Smart. Foi através de uma live também como essa, que eu assisti lá da Betina. Então tá aí, ó, legal demais, né? Sempre motivando, né? A Betina te motivou, te incentivou e você vai incentivar outra pessoa que está entrando aí, vai te usar aí como modelo, motivação. Legal demais, queria agradecer aqui a sua participação. Desejo aí um ótimo dia para você. Ótimo dia, pessoal Smart. Valeu, um abraço a todos, fique com Deus. Um abraço. Tchau. Até mais. Até mais.